E se o último filho de uma família marcada pela seca, pela fome e pela perda fosse o responsável por encerrar um ciclo de batalhas e recomeços? Mateus cresceu acreditando que a felicidade estava além dos limites do sertão, onde o chão rachado parecia enterrar qualquer esperança. Mas, às vezes, a maior descoberta não é o que encontramos lá fora, e sim o que aprendemos ao ficar. Em meio à aridez e ao silêncio da terra, ele enfrentará o dilema mais profundo: partir em busca de um futuro incerto ou transformar suas raízes em asas. Quando não há para onde fugir, resta apenas uma escolha. E Mateus terá que descobrir se é possível florescer onde a vida insiste em não nascer. Mateus era o caçula da família e o último a nascer na terra castigada pela seca. Assim como os irmãos, ele chegou ao mundo no meio do sofrimento. Porém, desde cedo, havia algo diferente nele. Enquanto os outros lidavam com a dureza da sobrevivência e a aridez dos dias, Mateus tinha nos olhos um brilho de esperança, como se enxergasse além das dificuldades visíveis. Maria, sua mãe, costumava dizer: "Esse menino tem alma de passarinho, quer voar para longe daqui." E, de fato, Mateus sempre acreditou que o mundo era maior que o sertão. Mas o caminho de Mateus não seria fácil. A infância dele foi marcada pela escassez, como a dos outros irmãos, mas também por um sentimento constante de deslocamento. Era como se ele nunca pertencesse de verdade àquele lugar, como se algo chamasse para longe, para descobrir quem ele realmente era. Aos 10 anos, enquanto as cabras magras pastavam entre as pedras secas e ele ajudava o pai, José, a buscar água em poços distantes, Mateus sonhava com horizontes desconhecidos e cidades vibrantes, onde as pessoas não precisavam lutar pela próxima refeição. Ele sentia que sua missão ia além das cercas do sertão. Certa vez, enquanto caminhava sozinho pela caatinga, ouviu uma voz dentro de si. Era um chamado silencioso, quase uma intuição. Ele parou, olhou para o céu limpo e sem nuvens e sussurrou: "Um dia eu vou sair daqui." Com o tempo, esse desejo cresceu. Ao contrário dos irmãos mais velhos, que se conformaram em ajudar os pais ou seguiram rumos próximos, Mateus sabia que sua estrada precisava ser diferente. Quando completou 18 anos, após um longo período de reflexão e despedidas silenciosas, ele decidiu partir para a cidade grande. Maria, que sempre intuíra o espírito livre do filho, o abraçou com os olhos marejados e sussurrou: "Vai, meu filho, segue teu caminho. Só não se esquece de onde veio." José, embora menos emotivo, deu-lhe um último conselho: "O mundo é grande, mas nunca se esqueça de que ele pode ser tão seco quanto essa terra. Cuide do seu coração." Com uma pequena mala nas mãos e muitas esperanças no peito, Mateus deixou para trás o lar que conhecia, em busca do desconhecido. Ele não sabia exatamente o que o esperava, mas carregava consigo a promessa de um futuro melhor. Ao embarcar no ônibus em direção à capital, sentiu um misto de medo e empolgação. Estava finalmente dando o primeiro passo para se tornar quem ele acreditava que deveria ser. Nos primeiros meses na cidade, a liberdade que tanto almejara mostrou-se uma faca de 2 gumes. Mateus trabalhou em empregos temporários e morou em um quarto apertado, enquanto tentava se adaptar ao ritmo frenético e impessoal da metrópole. A solidão era um fantasma constante, e a saudade de casa apertava nas noites silenciosas. Ainda assim, ele não desistiu. A cada dificuldade superada, ele se lembrava das palavras da mãe e da dureza dos dias no sertão. Havia aprendido a resistir, e isso mantinha firme. Mateus encontrou um emprego fixo em uma oficina mecânica. Embora não fosse o trabalho dos seus sonhos, ele aprendeu a gostar da rotina e a se orgulhar do esforço próprio. Entre motores e ferramentas, ele fez amigos e começou a entender que a vida na cidade, assim como no sertão, exigia resiliência. Os anos passaram e Mateus cresceu como pessoa. Mas, apesar das conquistas, algo ainda parecia incompleto.
Havia uma lacuna em seu peito que nem o tempo, nem a distância conseguiram preencher. Foi numa noite fria, anos depois de ter saído de casa, que Mateus teve um sonho. Ele viu a imagem de sua mãe e ouviu a voz dela chamando com suavidade: "Volta, meu filho." Ao acordar, suado e com o coração acelerado, Mateus sentiu uma urgência que não conseguia explicar. Era como se algo lhe dissesse que ele precisava voltar. Sem hesitar, comprou uma passagem de volta para o sertão. Durante a viagem, as memórias da infância o invadiram. Os risos dos irmãos, os ensinamentos do pai, os abraços apertados da mãe. Ele percebeu que, embora tivesse buscado algo maior fora, o verdadeiro sentido de sua jornada talvez estivesse em suas raízes. Quando chegou à casa dos pais, foi recebido por um abraço caloroso de Maria, que o esperava na porta, como se soubesse que ele voltaria. José, já mais velho e cansado, sorriu ao ver o filho e apertou-lhe o ombro com firmeza. Os irmãos também estavam por perto, cada um com suas histórias e experiências, mas todos unidos por aquele reencontro. Durante os dias que passou com a família, Mateus percebeu o quanto eles haviam crescido e mudado, mas também o quanto ainda pertenciam uns aos outros. A vida no sertão continuava difícil, mas agora havia uma união mais forte entre eles. Mateus se deu conta de que, apesar de todas as suas andanças, o que ele realmente procurava era esse sentimento de pertencimento e amor. Foi ali, ao lado dos pais e dos irmãos, que ele encontrou paz. Mas a volta de Mateus não significava uma desistência de seus sonhos. Pelo contrário, ele entendeu que poderia unir o melhor dos dois mundos, trazer para o sertão tudo o que aprendeu na cidade. Com o apoio dos irmãos, ele decidiu abrir uma pequena oficina mecânica na cidade vizinha, ajudando os moradores da região e trazendo um pouco mais de progresso para aquela terra que tanto amava. A oficina de Mateus logo se tornou um ponto de encontro da comunidade, e ele sentia orgulho em ver como seu trabalho fazia diferença. Agora, ele não era mais o menino que sonhava em fugir, mas um homem que tinha encontrado seu propósito ao se reconectar com suas raízes. O sertão ainda era seco, mas agora parecia menos árido, porque havia esperança no coração de Mateus. Nos momentos de descanso, ele se reunia com os irmãos e os pais ao redor da mesa simples da casa da família. Entre risos e histórias do passado, ele sentia que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. José, orgulhoso do filho mais novo, levantou uma vez o copo de café e disse: "Você voltou, Mateus, e trouxe mais do que imaginava." Mateus sorriu, com o coração leve. Ele sabia que sua jornada estava longe de terminar, mas agora entendia que o verdadeiro destino não era um lugar distante, e sim o reencontro consigo mesmo e com aqueles que amava. O futuro continuaria a ser uma estrada longa e cheia de surpresas, mas ele estava pronto para seguir em frente, não mais sozinho, mas com sua família ao lado. E assim, a história de Mateus, o último filho, encerra a saga de uma família que, mesmo diante das maiores adversidades, nunca perdeu a capacidade de amar, resistir e encontrar novos caminhos. Os anos foram passando e a oficina de Mateus se consolidou como um símbolo de esperança para a comunidade. Não era apenas um lugar onde se consertavam motores e bicicletas. Era onde as pessoas vinham pedir conselhos, trocar histórias, por vezes, buscar conforto. Mateus tornou-se uma referência, alguém que, apesar das dificuldades, mostrava que o sertão podia sim florescer, se houvesse união e coragem para continuar. Com o tempo, Mateus começou a ensinar o ofício para jovens da região. Ele via neles um reflexo do menino que fora um dia, cheio de sonhos e incertezas. Com paciência, mostrava que aprender uma profissão não era apenas sobre ganhar dinheiro, mas também sobre encontrar dignidade em cada trabalho honesto. A oficina tornou-se uma pequena escola,
E os meninos e meninas que aprendiam com ele levavam essas lições para casa, espalhando uma semente de esperança em cada canto da comunidade. Foi nesse período que Mateus conheceu Ana, uma professora que havia chegado à cidade para lecionar na pequena escola local. Ana era inteligente, determinada e tinha um coração generoso. Entre conversas na praça e encontros simples, eles descobriram que compartilhavam o desejo de transformar a realidade ao seu redor. O amor entre os dois cresceu de forma natural, como a chuva inesperada que enche os rios secos. Em pouco tempo, decidiram se casar. A cerimônia foi simples, com a presença da família e dos amigos mais próximos. Naquele dia, José, já com a saúde fragilizada, segurou a mão do filho mais novo e disse: "Agora, meu menino, você não está mais sozinho. O amor é o que sustenta a gente quando tudo mais parece faltar." A partir daquele momento, a vida de Mateus e Ana se entrelaçou com a rotina do sertão. Juntos, eles decidiram ir além da oficina e criar novos projetos para a comunidade. Ana começou a alfabetizar adultos nas horas vagas, enquanto Mateus organizava mutirões para ajudar a consertar poços e equipamentos agrícolas. O casal não apenas vivia no sertão, mas também o transformava com pequenas, mas significativas ações. A saúde de José foi se deteriorando ao longo dos anos, até que um dia ele partiu, deixando um vazio profundo na família. A despedida foi dolorosa, mas Mateus e seus irmãos encontraram consolo nas lembranças dos ensinamentos do pai e na força que ele havia transmitido a cada um deles. Maria, por sua vez, mostrou uma resiliência silenciosa, lidando com o luto à sua maneira, mas sempre mantendo a família unida ao seu redor. No velório, enquanto todos se reuniam ao redor do corpo de José para prestar suas últimas homenagens, Mateus percebeu que o legado do pai ia além do que ele imaginava. José havia ensinado a cada filho não apenas a sobreviver, mas a enfrentar a vida com coragem e dignidade. Era essa força invisível que agora mantinha a família de pé, mesmo na dor da despedida. Com o tempo, a família se reorganizou e Mateus se tornou ainda mais envolvido na comunidade. Ele e Ana tiveram 2 filhos, e Mateus se esforçava para transmitir a eles o mesmo senso de pertencimento e propósito que ele havia descoberto ao longo de sua própria trajetória. A oficina continuava a funcionar, e os projetos que ele e Ana lideravam ganhavam cada vez mais força. As pessoas da comunidade passaram a acreditar que, apesar da seca e das dificuldades, havia sempre a possibilidade de recomeçar. Nas noites de lua cheia, quando o sertão se iluminava de forma quase mágica, Mateus gostava de se sentar na varanda de casa, contemplando o horizonte. Maria, agora mais velha, mas ainda cheia de sabedoria, costumava sentar-se ao lado dele. Nessas noites, conversavam sobre a vida, sobre o passado e sobre o futuro que ainda estava por vir. Mateus sentia-se em paz, como se tivesse finalmente encontrado o lugar para o qual sempre pertencera. Um dia, durante uma dessas conversas silenciosas, Maria colocou a mão sobre a dele e sorriu. "Você fez o que prometeu, meu filho. Trouxe o mundo para cá e fez o sertão florescer." Mateus sorriu de volta. Ele sabia que a jornada não havia terminado, mas estava grato por cada passo dado até ali. Entendeu que sua história, e a história da família, não era apenas sobre fugir das dificuldades, mas sobre aprender a encontrar esperança e beleza, mesmo nos lugares mais áridos. O tempo passou e, assim como o ciclo das chuvas, a vida seguiu seu curso. Mateus e Ana viram seus filhos crescerem e encontrarem seus próprios caminhos, assim como ele havia feito um dia. A família, espalhada entre o sertão e a cidade, permanecia unida, fortalecida por tudo que viveram juntos. No fim das contas, Mateus entendeu que seu maior aprendizado não estava em partir ou voltar, mas em perceber que, onde quer que estivesse, ele sempre carregaria o sertão dentro de si. O verdadeiro sentido de sua jornada era o amor pela terra,
pela família e pela comunidade. E, enquanto houvesse amor, não haveria lugar para o medo ou para a desesperança. Com essa certeza no coração, Mateus seguia em frente, sabendo que sua história, assim como a de sua família, continuaria viva nas memórias e nas ações daqueles que ele inspirou ao longo do caminho. O sertão era árido, sim, mas também era um lugar de resistência, de sonhos e de promessas. E, como uma flor que desabrocha em meio à seca, Mateus compreendeu que a verdadeira beleza da vida está em nunca deixar de acreditar. E assim, Mateus, o último filho, encerrou a saga da família com um legado de amor e esperança, deixando para as próximas gerações a certeza de que, por mais dura que seja a estrada, sempre haverá um novo começo à espera. Os anos seguiram seu curso e Mateus envelheceu, assim como Ana e seus irmãos. A casa da família continuava de pé, resistindo ao tempo, com as paredes marcadas por histórias e lembranças. Os encontros familiares se tornaram mais raros, mas, sempre que aconteciam, traziam alegria. Quando os filhos e netos se reuniam, havia risos e música sob a luz do lampião, e o sertão parecia menos árido. Maria, a mãe guerreira, partiu alguns anos após José, em paz e cercada pelos filhos e netos. Seu último suspiro foi acompanhado por um sorriso leve, como quem sabia que havia cumprido sua missão. Na despedida, Mateus segurou as mãos enrugadas da mãe e murmurou: "Obrigado por nunca desistir de nós, mãe." Ela partiu como viveu, com serenidade e amor. O tempo depois da partida dos pais consolidou em Mateus e seus irmãos um novo entendimento. Agora eram eles que carregavam o bastão da história. Era sua vez de proteger o que a família havia construído e transmitir a mesma força e esperança para seus filhos. Com os filhos já adultos, Mateus e Ana viram-se avós. Os netos corriam pela oficina e pelos quintais, curiosos, fazendo perguntas e descobrindo a vida com o mesmo brilho nos olhos que Mateus tinha quando era criança. Ele se orgulhava ao vê-los questionando o mundo e sonhando grande, mas fazia questão de lembrá-los. Sonhem, sim, mas nunca esqueçam de onde vieram. As raízes que plantamos aqui são o que mantém vocês firmes, mesmo com o vento forte. Essas palavras ecoavam o legado de José e Maria. Mateus percebia que a missão de transmitir a importância da família e das raízes era, na verdade, um ciclo que jamais terminava. Era como a terra seca, que todo ano esperava pela chuva. Mesmo quando parecia estéril, havia vida à espera de uma chance de florescer. Com o passar do tempo, a oficina tornou-se mais do que um negócio. Tornou-se um santuário, um espaço de encontros, de memórias e de aprendizado. Ali, Mateus continuava a consertar motores, mas, acima de tudo, ajudava a consertar histórias. Muitas pessoas chegavam para pedir ajuda não apenas com seus carros ou bicicletas, mas com os próprios caminhos da vida. Mateus gostava de ouvir e aconselhar. Cada história que ouvia era um lembrete de que, por mais diferentes que fossem as trajetórias, todos estavam em busca das mesmas coisas: propósito, paz e um lugar para chamar de lar. No fundo, o que ele havia descoberto ao longo dos anos era que o lar não era apenas um espaço físico, era um sentimento, um pertencimento que ele havia encontrado de novo, não na cidade grande, mas no coração do sertão. Em certa manhã, já com cabelos brancos e as mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho, Mateus acordou com a mesma serenidade de todos os dias. O sol nascia no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados, e ele sentiu no peito uma paz profunda. Era como se cada peça de sua vida estivesse finalmente no lugar certo. Naquele dia, ele decidiu consertar um velho relógio que guardava há anos. Era um presente de seu pai, José, algo que ele nunca havia tido tempo ou coragem de mexer antes. Com paciência e dedicação, Mateus desmontou o relógio, peça por peça, e ajustou os pequenos mecanismos que o tempo havia desgastado. Quando terminou,
Viu os ponteiros girarem outra vez, como se a passagem do tempo fosse apenas uma lembrança de que tudo o que importa é vivido no presente. Enquanto observava o relógio funcionando, Mateus sorriu. Sentiu que havia consertado mais do que um objeto. Ele havia, de certa forma, consertado toda a sua jornada, compreendendo que a vida, assim como aquele relógio, precisava de cuidado, ajustes e paciência para funcionar. Naquela noite, Mateus sentou-se mais uma vez na varanda de sua casa, ao lado de Ana. O vento leve trazia o cheiro da terra e o som distante dos animais. Ele respirou fundo e olhou para o céu estrelado. As estrelas brilhavam como velhos amigos, testemunhas silenciosas de tudo o que ele havia vivido. Ana, percebendo a tranquilidade no olhar do marido, perguntou: "O que você tanto pensa, Mateus?" Ele sorriu, segurando a mão dela com carinho. "Penso que, depois de tanto caminhar, encontrei exatamente o que sempre procurei. Não precisava ter ido tão longe. Estava tudo aqui o tempo todo." Ana apertou a mão dele e sorriu de volta. Não eram necessárias mais palavras. O silêncio da noite falou por eles. Uma tranquilidade que vinha do sentimento de missão cumprida. Mateus partiu em paz, anos depois, em uma manhã serena como tantas outras. Sua despedida foi silenciosa, como um suspiro leve. A família se reuniu mais uma vez, não apenas para lamentar sua partida, mas para celebrar a vida que ele havia vivido e tudo que havia construído. Os filhos e netos de Mateus entenderam, naquele momento, que ele havia deixado um legado que ia além de histórias e ensinamentos. Ele havia plantado amor e esperança em cada ação, e essas sementes continuariam a florescer nas próximas gerações. A oficina, agora cuidada por um dos netos de Mateus, continuava aberta. A placa na entrada, simples e desgastada pelo tempo, dizia: "Aqui consertamos mais do que motores, consertamos sonhos." E assim, a história de Mateus, o último filho, encerrou-se, mas o ciclo de amor, aprendizado e esperança que ele iniciou continuaria por muitos e muitos anos. Afinal, como o sertão ensina, cada fim é apenas o começo de uma nova estação. E enquanto houvesse gente disposta a acreditar e recomeçar, o sertão continuaria a florescer uma vez mais. A saga de Mateus encerra uma jornada épica de sobrevivência, amor e transformação, amarrando cada fio das histórias dessa família que começou sua caminhada em meio ao sofrimento do sertão. O que essa trajetória nos ensina é que, por mais árida que a vida pareça, sempre há uma semente de esperança esperando pelo momento certo de florescer. Cada filho, com suas batalhas únicas, construiu pontes entre o passado e o futuro, honrando o legado deixado por José e Maria. Mateus, como o último a escrever seu capítulo, não apenas encontrou seu propósito, mas mostrou que o verdadeiro tesouro não está na fuga das dificuldades, mas na coragem de permanecer e transformar. A história não foi sobre chegadas ou partidas, mas sobre o que se constrói no meio do caminho, sonhos, afetos e raízes. A oficina de Mateus, assim como a própria família, é uma metáfora do sertão em sua essência. A certeza de que, mesmo diante da escassez, sempre haverá uma forma de recomeçar, de reinventar, de prosperar. Essa é uma história de resistência e renovação que não pertence apenas ao passado. Ela vive nas escolhas que cada um de nós faz todos os dias. E assim, Mateus fecha o ciclo da família, deixando um legado vivo e eterno. O sertão pode ser árido, mas é na aridez que as mais belas flores desabrocham. Se essa jornada tocou seu coração, imagine quantas histórias como a de Mateus estão esperando para ser contadas e ouvidas. Compartilhe essa mensagem com alguém que precise de uma dose de esperança ou que, como Mateus, esteja buscando o próprio caminho. Inscreva-se no canal e acompanhe o encerramento dessa saga cheia de emoção e aprendizado, porque cada vídeo é mais do que uma história. É um convite para olhar o mundo com novos olhos. Venha conosco descobrir que,
Mesmo nas situações mais desafiadoras, sempre haverá uma chance para o amor e para o recomeço. Se o sertão pode florescer, você também pode. Ative as notificações e junte-se a nós nessa jornada emocionante.